Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, mais uma vez, momento de edificação, uma palavra de vida para você. Amados irmãos, hoje nós queríamos compartilhar um texto da palavra de Deus, considerado por alguns até mesmo polêmico, mas que nos traz uma lição e nós precisamos refleti-la e trabalha muito nas nossas vidas, com certeza, se nós assim procurarmos entendê-la da forma correta. Vejam só, o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 27, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. Vejam só, queridos, foi o momento do arrependimento de Judas. Eu queria falar sobre o arrependimento de Judas. É um momento delicado que muitos, ao analisar esse texto, entra por um viés ideológico muito forte e cada um é livre para fazer as suas conjecturas, mas eu quero dizer uma coisa: Judas, depois que ele percebe que havia traído Jesus, veio remorso, arrependimento, e ele se arrependeu. Judas, ele tinha no seu coração o desejo de que Jesus fosse, e ele pensava somente dessa forma, que Jesus fosse um grande libertador de Israel, que Jesus fosse aquele que iria desembainhar a espada e dizer independência ou morte, e se tornar um grande líder político. Era assim que Judas via Jesus. Mas ele se enganou. E depois que ele entregou Jesus, ele viu que Jesus não veio para aquilo a qual ele pensava que viesse. E que muitas vezes a gente pensa que Jesus só veio para os nossos desejos e não pela vontade dele. Judas, quando percebeu isso, ele se arrependeu. Ele foi às autoridades judaicas e devolveu prata. E ele, arrependido, diz o texto da palavra de Deus, ele se arrependeu, houve uma mudança. E aí ele, mesmo arrependido, ele devolve as moedas de prata e vai, diz o texto, que ele foi e se suicidou, se enforcou. E eu queria dizer, queridos, que não justifica nós, diante de uma situação, procurarmos resolver o nosso problema da nossa forma. O arrependimento, ele traz vida, ele traz desejo de viver na casa do Senhor. Para isso serve o arrependimento. Às vezes alguns, mesmo arrependidos, procuram resolver os seus problemas, como Judas aqui foi e procurou tirar a sua vida. Mas será que Judas foi salvo? Esse é o nosso questionamento. E eu queria deixar isso para Deus resolver. Mas o que eu queria tirar de lição aqui de Judas é o arrependimento de ter feito a coisa errada. Mas nós temos a segunda opção aqui: arrepender para ser feliz e servir a Deus com graça, ou arrepender, que é o mesmo arrependimento, mas tomar uma atitude própria do coração. Judas, ainda com arrependimento, um coração cheio de remorso, ele tentou tirar aquilo que mais doía no coração. Talvez seja isso que muitas pessoas, ao cometerem a mesma situação, tirar a sua própria vida, elas não estão querendo de fato tirar a vida, mas sim tirar aquela dor, aquela amargura do seu coração. Mas aí, queridos,
quando há um arrependimento, nós precisamos nos voltar para a alegria, porque o arrependimento tem que trazer alegria, tem que trazer desejo de viver, trazer o desejo de consertar, de construir novas pontes, novos relacionamentos. E que nós possamos aprender dessa forma, queridos, que o arrependimento, quando nós assim vivermos ou cometermos algo errado, seja para trazer vida e trazer uma reconstrução de relacionamento e não trazer dor e sofrimento. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos cada dia mais estar firmados em Cristo e nos arrependermos, porque Ele é perdoador, Ele é fiel e justo. É um advogado que está junto ao Pai, intercedendo por nós, no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.